Então, eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu senti, né, para nós como igreja, nesse ano de 2023, porque eu sinto que é um ano de guerra. Por que eu sinto que é um ano de guerra? Porque nós estamos entrando no início de uma igreja agora, numa nova temporada. Estamos entrando numa nova temporada, e essa nova temporada é uma temporada de cumprimento de palavras proféticas que foram liberadas sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida da pastora Pamela e sobre a vida de tantos outros aqui. Há 4 anos atrás nós estávamos orando e Deus começou a falar com a gente sobre a cidade de Jundiaí. Não conhecíamos praticamente nada da cidade de Jundiaí, a não ser passar pela Anhanguera aqui na frente para ir até Vinhedo. Tem alguém de Vinhedo aqui? Quem é de Vinhedo aí? Tem alguns aí, tá? Até Vinhedo, o que eu conhecia de Jundiaí? O Oba. Sabe o Oba que tem aqui na Anhanguera? Porque às vezes, de vez em quando a gente estava lá em Vinhedo, e aí a gente vinha aqui para o Oba de Jundiaí, porque é o Oba mais perto que tinha, e lá perto de casa tem Oba, então a gente vai no Oba, e aí a gente falou, pô, tem o Oba, vamos no Oba. Era o que eu conhecia de Jundiaí, e uma outra vez que eu vim pregar, umas 2, 3 vezes aqui na Igreja Batista Casa de Deus. Era o máximo que eu conhecia da cidade. Mas Deus foi colocando no nosso coração uma paixão, um amor por essa cidade. Há 4 anos a gente vem orando, a gente vem colocando diante de Deus o tempo, como que ia ser, se era Jundiaí efetivamente e tudo mais, até que então, no ano passado, foi tomada a decisão, junto com os nossos pastores, de mudarmos para cá, no início desse ano, para efetivamente iniciarmos a igreja Caminho Santo, nos desconectarmos lá de São Paulo, da Zion Church, e virmos para cá. E aqui então a gente está plantando uma nova igreja, aqui a gente está começando um novo trabalho, aqui a gente está iniciando algo, e é muito legal ver que logo no início a gente já vê, né, pessoas que estão vindo junto com a gente, pessoas que estão vindo de São Paulo junto com a gente, de outras cidades também, aqui do interior, se conectando com a gente, pessoas que são de Jundiaí, que estão aqui junto com a gente, e eu queria dizer que não é São Paulo que está vindo para cá, pelo contrário, nós estamos juntos implantando uma igreja, não tem que ter uma separação, nós e eles, você entende? São Paulo e Jundiaí, ou Campinas e Jundiaí, ou Itatiba e Jundiaí, Itupeva e Jundiaí, Várzea Grande e Jundiaí, o que mais que falta de cidade aí por perto? Valinhos e Jundiaí, Vinhedo e Jundiaí, Louveira e Jundiaí, agora acabou, né? Itupeva eu falei, mas enfim, você entende? Não existe uma separação, porque nós estamos aqui fazendo parte de um mesmo corpo. E deixa eu te falar uma coisa, você acha que o diabo ele está feliz ou ele está triste com a implantação da igreja Caminho Santo em Jundiaí? Furioso. Triste é muito pouco, né? Eu diria que furioso. E você acha que num processo de implantação de igreja, de expansão do reino de Deus, você imagina que o diabo ele vai aceitar e vai ficar calado diante de uma expansão, ou ele vai tentar guerrear e lutar contra aquilo? Ele vai lutar e vai guerrear, porque ele começa a perder território, e toda vez que ele perde território, ele vai tentar reconquistar aquele território, e ele tenta reconquistar aquele território através de uma batalha. Por isso que a gente está em guerra. Obviamente a vida do cristão é uma vida de guerra, né? Nós servimos ao Senhor dos Exércitos, nós temos aí diversos exemplos na palavra, desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento. A gente tem muita referência que fala sobre guerra, e a nossa vida é uma batalha, porque se a gente está expandindo o reino de verdade, o inimigo vai ficar furioso e ele vai tentar guerrear, ele vai tentar... Alguém já passou uma batalha na vida? Tá, deixa eu falar, isso é a coisa mais comum para um cristão. Se você nunca enfrentou uma batalha, talvez você está andando pelo mesmo caminho que o diabo. Você tem que repensar, você fala assim, não, eu nunca enfrentei uma batalha, na saúde, nas finanças, no relacionamento, num processo dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, nunca teve batalha. Gente, deixa eu te falar, se você está enfrentando uma batalha, é porque você está colidindo com aquilo que o inimigo está tentando fazer na tua vida. Isso é bom, porque você está indo de frente, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje. A gente precisa sentir esses processos de batalha. Quem estava aqui no último culto? Tá. Alguém sentiu uma batalha espiritual acontecendo? Tá. Deixa eu te falar. Aconteceu de tudo no último culto, né? Até para o hospital teve que ir gente. Chegou no hospital, nem foi atendido, né? Voltou. É tanta batalha que você não dá nem para entender.
pessoa vai para o hospital, volta, e aí, como é que foi? Pastor, nem fui atendido. Mas por quê? Estava cheio? Não, eu melhorei e voltei. No caminho, né? Enfim. Mas são batalhas comuns que a gente vai enfrentar, são batalhas que a gente vai experimentar, que vão atingir às vezes o nosso físico, pode ser que venha atingir a nossa família, pode ser que venha atingir às vezes a nossa mente, a nossa saúde, às vezes as nossas finanças, sabe? A gente precisa aprender a fazer a diferenciação, né? O discernimento entre o que é um problema social, pessoal, porque tem coisas que também não é o diabo que está fazendo, ele está olhando, você está acusando ele está falando assim, não, mas peraí, eu nem estou botando a mão nisso, você que foi burro de gastar teu dinheiro onde você não devia, você gastou o teu dinheiro no teu cartão de crédito, e agora você está orando, pedindo para o teu Deus pagar uma conta que ele não pediu para você fazer, e está botando a culpa em mim? Quem já estourou o cartão de crédito alguma vez na vida e depois ficou pedindo para Deus? Então, isso não é afronta do inimigo sobre a tua vida, é falta de controle mesmo da tua vida, que você deveria saber gastar menos do que você ganha. Mas a gente precisa fazer uma separação, porque existe uma guerra acontecendo. Existe uma guerra que a gente precisa estar conscientes dessa guerra. Vai ser um ano de guerra, mas deixa eu te falar, vai ser um ano também de muita intimidade e convicção, porque o que nos sustenta no meio do processo da batalha é você se lembrar o porquê você entrou na batalha. Quando você se lembra, toda vez que você está na batalha, e você vai talvez em alguns momentos estar cansado, você vai precisar de resiliência, perseverança, você vai precisar de muita coisa na batalha, mas o que te mantém naquele lugar é a convicção do porquê você entrou naquela batalha. Eu tenho uma frase que, se você quiser anotar e depois postar e me marcar lá, pega lá, @CesarBianco, você pode postar. Não é à toa que você batalha as batalhas que você batalha. Olha que frase bonita. Eu estava pregando um dia e saiu essa frase, e aí eu gravei ela. Não é à toa que você batalha as batalhas que você batalha. Por quê? Porque toda vez que você está numa batalha, numa guerra, você vai sair dessa guerra com Cristo vitorioso. Se você guerrear com as armas certas, se você entender qual é a batalha, ter a estratégia do Senhor para essa batalha, você sai então um vitorioso nessa batalha. E quando você sai vitorioso de uma batalha, você agora tem um testemunho poderoso para contar o que Deus fez na tua vida, para que Ele faça agora através da tua vida para outras vidas. Nós não devemos entrar numa guerra sem coragem e sem ousadia. Por isso que 2 Timóteo 1,7 nos lembra: Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha para a pessoa do outro lado e fala: você não é covarde. O Espírito Santo dentro de você, pode falar aí para essa pessoa, o Espírito Santo dentro de você, ele é ousado. Então nós precisamos de ousadia, de coragem, mas também nós precisamos entender quais são as nossas capacidades, quais são as nossas qualidades. Você precisa ter convicção de quem você é. Você é um filho amado, você é uma filha amada. É desse lugar de amor que a gente vai para a guerra, de entendimento de que eu sou um filho amado, de que eu sou uma filha amada. Eu não vou vencer uma guerra para provar para o meu pai que eu sou então o forte e o poderoso. Não, eu entendo o amor dele por mim, eu entendo que se ele está me lançando para esse desafio é porque eu tenho que abraçar esse desafio, e com ele eu serei vitorioso. Sabe, nós precisamos ter convicção de quem nós somos, de quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos, sabe? Talvez se você estiver no mercado de trabalho, né, você vai ouvir sobre análise de SWOT. Eu lembro do dia que eu falei de SWAT, aí o pessoal falou: não, isso daí é a equipe de polícia norte-americana. Análise de SWOT, o que é isso? É você saber os teus pontos fortes e os teus pontos fracos, as tuas fraquezas, as tuas forças e tudo mais. E você precisa se analisar quem é você. Você é um filho amado, tá bom, mas você, como uma qualidade de um filho amado e de uma filha amada, você tem características específicas que são positivas do reino.
E tem coisas que precisam ser lapidadas para se aproximarem da verdade celestial sobre a tua vida. Por exemplo, talvez você já fez um estudo de temperamento? Já fez? Quem nunca fez um estudo de temperamento? Levanta a mão. Tá, algumas pessoas. A gente podia fazer isso, né, Pan? Depois. A gente vai fazer isso com vocês um dia. Você vai entender se você é fleumático, né? Se você é colérico, sanguíneo ou melancólico, né? E aí tem as características de cada. Você precisa saber qual que é o teu temperamento. Então, eu sou uma pessoa fleumática, tá? Eu sou fleumático. Pastora Pâmela é colérica com sanguínea, é isso? Tá. Eu sou fleumático com. Ela sempre me lembra. Eu sou fleumático com colérico. E ela é sanguínea com colérica. Colérica com sanguínea. Enfim. O que isso significa? O fleumático, eu tenho um ponto muito positivo. Cara, você vai falar um monte de coisa para mim, você vai me atacar, você vai me bater, você vai falar um monte de coisa, eu vou levantar, eu vou virar as costas, e eu vou embora. Eu vou comprar um sorvete, e eu vou chegar em casa e falar para minha esposa: amor, você não tem noção. Igual teve uma vez que uma pessoa virou para mim, sentado numa reunião, ela apontou o dedo na minha cara e ela começou a gritar: você é medíocre. Mas assim, gritava. Sabe quando a pessoa fica... Você já teve um momento de discussão com alguém que a pessoa se descontrola? Você é medíocre. E começou a apontar o dedo na minha cara. Mas assim, na minha cara, Thales, assim, ó. E eu estava junto com outras pessoas, e eu fiquei olhando para a cara do cara. Na minha cabeça só passava assim: ele não está entendendo que eu tenho 1,90 m, se eu for para cima dele, eu acabo com ele. Tipo assim, sério, acho que a pessoa perdeu a noção, sabe? É que nem aqueles cachorrinhos pequenininhos que ficam latindo para os cachorros maiores. Eu tenho um Golden, né? O Simba, ele é um Golden, bem grandão. E às vezes você vê uns Poodle, cara, pequenininho, uns Yorkshire pequenininho. Você fala: esse cachorro não tem noção do tanto que ele está querendo latir. O que ele está fazendo? O Simba, eu acho que ele é meio fleumático. Porque ele sai andando assim, a Pâmela, né? A pastora Pâmela ensinou ele, tipo: Simba, você é mais do que isso. É verdade. É verdade. Ela fala assim para ele: você é mais do que isso. Não late. Não... E os cachorrinhos. Era o que estava acontecendo naquela situação. E eu fui embora para casa e eu falei para a Pâmela. Falei: amor, eu estava lá na reunião e aí, o cara se descontrolou. E ela: você não fez nada. Não, eu vou fazer o quê? Eu não acredito. Tipo assim, ela já toma as dores. Você entende? Ela já carrega isso. Então, quem é mais sanguíneo, né? Colérico, toma as dores. E o fleumático está tipo assim: mano, sério, velho. Compra um sorvete aí, deixa esse cara falar o que ele quer falar e vamos seguir a vida. Eu sou assim. Isso é positivo por um lado, por outro lado é negativo. Por quê? Talvez em determinadas situações onde eu deveria ser mais explosivo, eu sou mais apático. E eu preciso saber policiar, então, o meu temperamento no meio da batalha para entender qual é a hora que eu tenho que olhar e falar assim: tá bom, passa quieto. E não, agora é a hora de eu pegar e falar: eu vou bater em você. É verdade. Tipo assim, cara, se precisar eu vou bater. Teve outro dia que eu estava com alguém, não lembro onde que era. E aí a pessoa falou: pastor, mas não sei o que eu falei. Se precisar a gente sai na mão, cara. O cara olhou para mim assim com uma cara. Mas tem hora que a pessoa vai dar um tapa na tua cara lá e você vai ficar tipo: eu sei que Jesus fala para a gente dar outra face. Eu leio a Bíblia também. Tá? Fica em paz. Mas tem hora que você tem que saber se defender. Você entende o que eu estou falando? E se a gente está na guerra, a gente precisa conhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. A gente precisa saber quem nós somos nessa persona aqui na terra, além de um filho amado, de uma filha amada que tem lapidações a acontecerem, mas em meio ao processo de lapidação, você vai precisar colocar para fora esses pontos fortes e os pontos fracos. Meu amigo, que você esteja afiado em cada um deles, para que você seja lapidado constantemente, para você estar realmente preparado para a batalha. Nós seremos atacados, mas nós precisamos saber com quais armas nós iremos nos defender e com quais armas nós iremos contra-atacar.
Porque numa batalha você não só defende, você não só ataca, você tem que saber defender e saber atacar. Quando você se conhece e quando você deixa o Espírito Santo esquadrinhar o teu coração e permitir com que ele venha te mostrar algumas coisas dentro de você que precisam ser ajustadas, você começa a se tornar um melhor combatente no reino de Deus. Porque às vezes você fala assim, não, tá bom, eu tenho 1,90 m, eu sou alto, se eu der um soco na cara dele eu acabo com ele. Legal, mas e o fruto do Espírito que chama longanimidade? Falei para minha esposa, eu falei, aquele dia o Espírito Santo, só abrindo parênteses, eu olhava para a cara dele pensando, ele perdeu a noção. Por outro lado eu pensava, eu acho que eu vou levantar, acho que eu vou levantar, acho que eu vou levantar. Aí o Espírito Santo falava, não, longanimidade. Longanimidade foi uma palavra que eu aprendi, que eu não sabia o que era. Quando eu conheci a Bíblia, eu li longanimidade. Tá, o que é isso? Eu virei para o meu líder e perguntei, o que é isso? E ele me explicou. Longanimidade é você você ser tardio, né? Ou seja, demorar em irar-se. Você demora, você não tem o pavio curto. Serviu para você essa? Longanimidade, para você que tem pavio curto, seja mais longânimo. E o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Longanimidade. A minha vontade em alguns momentos era tipo de levantar daquela mesa, mas o Espírito Santo foi me lembrando, fruto, longanimidade, segura, ouve, engole o choro, deixa que eu vou trabalhar através dessa situação, e a gente vai aprendendo com o Senhor. Para ser uma guerra bem sucedida, nós precisamos, além de estratégias e de armas, nós precisamos de suprimento, de resiliência, de persistência, perseverança. Eu fui para Israel e eu conheci um lugar que era um lugar onde era fabricado as munições dos combatentes que estavam na linha de frente. E eu estava vendo aquilo e eu pensando, cara, era um lugar escondido atrás de uma lavanderia, na verdade atrás de uma máquina de lavar, dentro de uma lavanderia, no meio de esqueci o nome, não sei se é kibbutz que chama, tem um nome daquele lugar, era um lugar, imagina assim, uma aldeia de judeus, que fica, kibbutz, não é isso? Que fica no meio do mato, por isso que ela é uma aldeia, então ela está lá no meio do mato, e aí eles tinham um lugar que era uma lavanderia, e atrás da máquina de lavar, ela se deslocava, você descia uma escada, tudo isso escondido por muito tempo, e eles ficavam lá embaixo, fazendo as munições, ou seja, gerando suprimento de guerra para os combatentes que estavam na linha de frente. Quem já foi para Israel já passou por isso? Ninguém? Tá, vocês? A gente vai também em 2025, em nome de Jesus como igreja, você vai conhecer um kibbutz. E aí é interessante que a estratégia, para pensar, aquilo ali era algo escondido, era algo que não podia ser revelado, e imagine então como é que funcionava, era uma aldeia, e as pessoas teoricamente iam trabalhar na lavanderia, só que elas não iam para a lavanderia, obviamente, elas iam para esse lugar lá de baixo. Só que imagina o que é você ter um bronzeado de lagartixa de escritório, sabe o que é isso? Temos um exemplo, mas aquele bronzeado que você na verdade não está bronzeado, porque você só fica no escritório, então você não tem aquele bronze, mas se você vai para o campo, se você está trabalhando ali no meio do mato e tudo mais, você fica bronzeado, e se você fica só debaixo da terra, você não fica bronzeado, concorda comigo? Eles tinham nesse lugar, eles tinham uma salinha que de tempos em tempos, eles faziam uma rotatividade, então você ficava ali montando munição, colocando pólvora, fechando as balas ali, as munições e tudo mais, e de tempos em tempos eles tinham que ir para essa salinha, que era tipo tomar um banho de sol artificial, debaixo de uma lavanderia, no meio do nada. É a estratégia, por isso que eu estou te falando, isso aqui é estratégia. Por quê? Porque se as pessoas, depois de um tempo, você está vivendo numa comunidade, com várias pessoas, e você fala, tá moreno, tá moreno, tá moreno, tá branco, tá moreno, tá moreno, tá branco, tem alguma coisa errada, porque ele não devia estar no meio do mato lá fazendo as coisas, e eles tinham uma rotatividade, então não fazia sentido você não ficar bronzeado. Então se você ficava lá embaixo, e obviamente não eram todos que faziam isso, muitas pessoas viviam na comunidade e nem sabiam que existia aquilo lá. Então é uma estratégia que eles construíram. Nós vamos pegar aqui 8 pessoas e a gente vai fazer uma rotatividade, e eles ficaram fazendo isso por muito tempo.
Imagina o quão bom não foi a estratégia, e é importante. E aí eles ficavam ali, faziam a munição, tomavam o bronze artificial, e depois quando eles subiam, tinham os horários e os intervalos tudo certinho. Por que eu estou falando isso? Porque tão importante quanto aqueles que vão para a linha de guerra bem municiados, é o suprimento que vai chegar para te manter na linha de guerra bem municiado. Você precisa de uma estratégia por trás. Você precisa, na época eles precisavam de um kibbutz ali para simplesmente gerar munição para os combatentes que estavam na linha de frente. Olhando para a tua vida pessoal, você é o combatente na linha de frente. Aonde você vai encontrar suprimento para a tua vida espiritual? Aonde você vai encontrar suprimento para você então ser resiliente, perseverante no meio de uma batalha? Os nossos suprimentos não são humanos. Os nossos suprimentos são espirituais. Por isso que nós precisamos de oração, jejum, leitura da palavra. Nós precisamos de viver em comunidade, porque em comunidade, ferro afia ferro. Nós precisamos caminhar lado a lado, nós precisamos viver nas RDs, nós precisamos servir aqui nas áreas executivas, nós precisamos nos dedicar para os ministérios, colocando a mão na massa. A gente precisa servir o Senhor juntos, com tempo, talento, tesouro. Juntos nós vamos caminhar por esse lugar de guerra e de batalha. Mas saiba de uma coisa, você precisa da tua vida com Deus em dia, porque tem coisa que eu não vou poder fazer por você. Eu não vou poder orar no teu lugar, no sentido de, se você não ora na tua casa, não adianta eu orar só, eu vou interceder pela tua vida, conta com isso, mas eu não posso orar, você entende o que eu estou falando? Eu não vou poder orar por você, eu não vou poder ler a Bíblia por você, eu não vou poder jejuar por você. Você está entendendo o que eu estou falando? Obviamente de maneira intercessória a gente faz isso, pela vida do outro, a gente ora pelo outro, a gente intercede pelo outro, né? A gente jejua por alguma coisa do outro, tudo bem, mas você está entendendo que eu não posso fazer fisicamente o que você tem que fazer? Você vai ter que acordar cedo, abrir tua Bíblia e pegar o teu plano de leitura e começar a todo dia separar um tempo para ler, porque eu não vou poder fazer isso por você. Eu estou fazendo isso na minha casa, eu estou fazendo isso com a minha esposa e com a minha filha, mas você precisa fazer isso no teu lar, você precisa fazer isso com os teus filhos. Eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder te proibir, né? Ir lá na tua casa e tirar toda a comida da tua geladeira para falar, agora você vai jejuar. Não, você precisa entender que para o teu suprimento chegar na linha de batalha, você precisa desse alimento espiritual, e talvez o alimento espiritual é você tirar o alimento natural e você jejuar, porque jejuar é você matar a tua carne para fortalecer o teu espírito. Não é você barganhar com Deus, mas é você realmente se posicionar num lugar onde você fala assim, ei, eu vou matar minha carne, eu vou fortalecer meu espírito. Eu não posso fazer isso por você, você vai ter que fechar a boca, você vai ter que tirar ali uma refeição, tirar um dia, né? Ficar só tomando líquidos e por aí vai. Tem várias coisas acerca do jejum, e a gente vai também convocar alguns jejuns aqui como igreja, a gente vai explicar um pouco mais. Mas o que eu estou querendo dizer é, eu não posso, tem coisas que eu não posso fazer por você, que você tem que fazer por você, para que então o teu suprimento chegue na linha de batalha. E é nesse processo que decisões precisam ser tomadas. Quando você está em guerra, decisões precisam ser tomadas, e as decisões elas não são tomadas, não devem ser tomadas na base da emoção, porque a tua emoção ela flutua. A palavra de Deus ela traz convicção, para que não seja a tua emoção falando, seja a convicção do que Deus pôs no teu coração. Você não tem que tomar uma decisão baseada nas tuas finanças, do eu tenho condições de fazer isso ou não. O que o Senhor está falando para você fazer? É uma linha bem fina entre você obedecer ao Senhor e você achar que você tem que fazer uma coisa que Deus não pediu para você fazer. Quem aqui já errou alguma vez aí em relação às finanças, por exemplo? Você achou que tinha que fazer uma coisa e depois trocou os pés pelas mãos e aí você se lascou? Levanta a mão. E às vezes a gente erra, mas reconhecimento do erro faz com que a gente recalcule a rota e volte para o lugar, para continuarmos tomando decisões. Então a gente não tem que tomar decisões baseadas nas nossas emoções, porque elas flutuam, nas nossas finanças, porque talvez você tenha recursos para cumprir aquilo e não é o que Deus está pedindo, ou você não tem recursos. Quem aqui já viveu um milagre onde você não tinha recursos, Deus te deu uma palavra e o recurso chegou? É disso que eu estou falando. É baseado na palavra de Deus e não nas nossas finanças. Nós não estamos aqui em Jundiaí porque a gente gosta da cidade no sentido de, poxa, eu gosto da festa da uva que tem em janeiro.
vou mudar para Jundiaí. Não, nós gostamos da cidade, tá? Só para deixar claro aqui, antes que você falar, o pastor já falou que não gosta da cidade. Mas sabe, não era aquela coisa do tipo, meu Deus, eu tenho que mudar para Jundiaí. Deus colocou no nosso coração a cidade de Jundiaí, por isso que a gente está aqui. E enquanto a gente cumpre a palavra que Ele pôs no nosso coração, a gente vai vendo então as coisas acontecendo, os recursos chegando, né? As conexões. Você não toma decisão baseada nos teus contatos nem nas tuas conexões, mas sim na convicção da palavra de Deus. Vai ser um ano de muita intimidade com Deus, de muita oração, de muito jejum. Vai ser um ano de nós conhecermos o Senhor como nunca antes. Presta atenção, nós veremos a sua mão agir, a gente vai ver a mão de Deus agir esse ano, mas nós não vamos procurar pelas mãos de Deus, nós vamos procurar pela face do Senhor. Esse é o nosso foco. Enquanto você procura a face, você vai então ter encontro sim com a mão e com o agir do Senhor, mas não é o que Ele pode fazer por nós, mas sim o que Ele pediu com que a gente fosse fazer, e também com aquilo que a gente coloca os nossos olhos. Igual eu mandei um áudio hoje lá no nosso grupo falando, que Jesus seja o centro, que Ele seja o alvo. Enquanto a gente foca nele, a gente vai experimentar a bondade, os milagres, a gente vai experimentar muitas coisas do Senhor, mas o foco é a face, não é a mão. A gente precisa ter encontros, porque quando a gente olha para a face do Senhor, a gente vai ter encontros com o Senhor que mudam a nossa história. Você pode estar pensando, tá bom pastor, mas eu vim de uma outra igreja e lá era assim, tá bom, foi assim até hoje, daqui para frente vai ser diferente. Ah, mas na minha família as coisas eram assim, sempre foram assim, tá bom, foi assim até 2022, 2023 as coisas vão mudar, porque os encontros com Deus e a mão do Senhor vai tocar e vai transformar. Olha, Moisés era gago, se tornou o libertador. Gideão era o menor da tribo dele, a tribo dele era a menor de Manassés e ele foi o libertador. Olha os homens e as mulheres que Deus levanta na Bíblia, os improváveis, e Ele levanta e faz. Talvez se você tem todos os recursos na tua mão, todos os contatos, todas as finanças, você tem tudo certinho, talvez esse não seja o plano de Deus para a tua vida, porque aonde que Ele vai pousar e qual é o espaço que Ele tem agora para que a mão poderosa dEle venha atingir essa situação? Qual que é a lacuna que você está deixando para o miraculoso? E eu creio que esse vai ser um ano da gente viver milagres e milagres, em nome de Jesus. Nós vamos viver encontros que mudam quem nós somos. Assim como Paulo, em Atos 9, ele ainda era Saulo, ele tem um encontro com o Senhor, ele cai com o rosto em terra, ele fica cego, e depois que Ananias vai orar por ele, ele sai daquela oração uma outra pessoa. Ele era o que perseguia os cristãos, agora ele se torna o perseguido por causa de Cristo. Encontros que fazem assim nas nossas vidas. Pastor, mas você não sabe da minha situação, é difícil. Tá bom, talvez eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que transforma a maldição em bênção. É esse Deus que a gente serve. Será um ano de muita colheita, mas também de muito semear. Nós temos uma palavra sobre a igreja que nós vamos colher aonde não plantamos, e é verdade. Mas também nós vamos deixar sementes para que as próximas gerações venham colher aqui nesse lugar e nas cidades que um dia nós iremos e os países em que um dia nós iremos também, como Holy Way Church. Olha que nome bonito. Eu falei aqui na palavra de oferta, uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Isso aqui é princípio para a nossa igreja. Nós vamos sim aprender a colher daquilo que está maduro, mas também nós vamos sempre ter essa semente para plantar e regar. Amém? Abraão tinha uma convicção muito forte da direção que Deus estava colocando no coração dele. Abraão, ele teve um momento ali em Gênesis 13, que ele está tendo um desentendimento, os pastores de Abraão com os pastores de Ló, eles estavam brigando, porque a terra era pouca, digamos, para muita gente, era muito cacique para pouco índio. E aí então Abraão disse, fala assim, tá bom Ló, escolhe, você quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda. Você quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. Parafraseando Gênesis 13, quem está no plano de leitura passou por essa passagem vai lembrar. Parafraseando, foi isso que ele disse.
Escolhe, você quer ir para onde? Tá bom, James, você quer ir para onde? Você quer ir para lá? Tá bom, eu vou para cá. Quando você tem a convicção de que Deus está com você, pode ser para a direita ou para a esquerda, você não entra em guerras que você não tem que entrar. Você não entra em batalhas que você não tem que batalhar. Você fala assim, é para a direita? Tá bom, eu vou para a esquerda. É para a esquerda? Tá bom, eu vou para a direita. Não tem problema. Porque num processo de batalha nós precisamos de discernimento de qual batalha a gente tem que entrar. Senão a gente fica gastando as nossas energias e os nossos esforços em guerras, em batalhas que a gente não tem que batalhar. Aprenda a ter discernimento. Talvez para alguns aqui essa palavra é para você. Você está aí vivendo essa batalha, essa guerra, e você devia estar falando assim, tá bom, você quer o quê? É para a direita? Tá bom, eu vou para a esquerda. E amém. Porque é a convicção da palavra que Deus colocou no coração de Abraão, de que ele estaria com ele, que faria dele uma grande nação. Sabe, é a convicção. Nós precisamos de convicção. Isaías 30, 21, eu estava pesquisando alguns versículos e me veio esse aqui, olha que interessante. Isaías 30, 21 fala assim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Tem hora, gente, que não é guerra, é assim, escolhe, vai para lá que eu vou para cá. Se você quer fazer parte da Caminho Santo, deixa eu te falar, você precisa ter uma palavra de Deus para estar aqui com a gente, porque a gente está seguindo por um caminho. Se Deus está falando para você vir por esse caminho, venha junto conosco. Se Deus está falando para você, segue para aquele outro lugar, segue para aquela lagoa pequena, seja feliz. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que interessante, a armadura no versículo 12 fala assim, não contra a carne, ou melhor, essa passagem toda, né, no versículo 12 fala assim, não é contra a carne nem sangue. Presta atenção, uma das nossas grandes demandas como igreja é discernirmos entre as batalhas espirituais das demais dificuldades que a gente enfrenta, que eu já falei, talvez são dificuldades sociais, pessoais, individuais que a gente vive na nossa vida. Se a gente não tiver discernimento, podemos muitas vezes ficar lutando contra adversários humanos, ao invés de lutar e guerrear em oração contra o invisível poder do inferno. Então às vezes, você vai ter uma picuinha com alguém, uma discussão com alguém, você já teve uma discussão com alguém que você viu que aquilo lá não era uma discussão, não era o James contra o César, era uma parada espiritual. Você já teve esse feeling alguma vez na vida? Tá, se você nunca teve, começa a pedir para Deus, me dá discernimento dos espíritos, porque tem hora que eu não é o James, cara, é o que está por trás do James. Eu não estou falando que o James então está possuído, mas ele pode estar, até porque ele toca no louvor, eu espero que não esteja, viu, Esdras? Né? Por favor. Mas o que acontece é que o James ele pode estar sob influência, e nós estamos num ambiente espiritual, existe uma influência que muitas vezes ataca as nossas vidas, assim como Pedro naquele momento que Jesus fala, ei, para trás de mim, Satanás. Ele estava endemoniado? Não, mas ele estava sendo o quê? Um agente do diabo
contra os planos de Deus para o seu filho Jesus naquele momento, falando que ele não ia para a cruz. Então a gente precisa ter discernimento para a gente não ficar guerreando. Não é o James, que nem aquele dia, eu tenho certeza que não era aquela pessoa, era algo que estava influenciando aquela pessoa. Ele não estava endemoniado, mas ele estava sob influência maligna, e aquilo que ele fez, aproveitou um descontrole emocional, que veio para cima de mim, e eu estava olhando para aquilo pensando, cara, vou bater, não, vou ficar quieto, vou bater, não, vou ficar quieto. Eu preciso entender que o que está acontecendo aqui é muito mais espiritual do que carnal, não é ele contra mim, era algo que estava no ambiente, algo espiritual. E tem hora que você vai olhar para o indivíduo, você vai olhar para a pessoa, que o teu olhar venha voltar para aquilo que está por trás. Tem hora que é a pessoa, sim, você tem que ter discernimento. Tem hora que é a pessoa, não adianta você falar assim, não, foi o diabo, porque aí o diabo está olhando também falando assim, não tem nada a ver com isso, foi a pessoa. Tem os três espíritos, o espírito de Deus, o espírito de Satanás e o espírito do homem. Tem coisa que parte de nós, da humanidade, dessa raiz que está conectada muitas vezes ainda no pecado original, que não foi desconectada e que está brotando e vindo, né? O velho homem, a gente afogou ele no batismo, mas tem hora que ele quer ressuscitar que nem Cristo. E, né, na verdade a gente fala, não, o nosso velho homem ficou lá e mortificados assim como Cristo foi, não sei o que lá, e a gente larga o velho homem, mas passa uma semana, parece que ele ressuscitou. Jesus levou 3 dias, às vezes ele leva 1 mês, mas ressuscita alguma coisa dentro de você. Você já passou por isso? Teu velho homem querendo vir à tona? Tem coisa que sim é da natureza humana, mas o nosso discernimento precisa entender que não é contra carne nem sangue. A nossa guerra, ela precisa muitas vezes ser lutada, não contra adversários humanos, mas contra o poder invisível do inferno. No versículo 12 ele fala assim, lugares celestiais, olha que interessante, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deixa eu te dar um pouco de discernimento, o que são lugares celestiais, presta atenção. Lugares celestiais, você está anotando aí? Anota 3 passagens para você ler depois. No mesmo capítulo de Efésios, só que capítulo 1, versículo 3, você vai ver que existem recursos espirituais, existem bênçãos que já estão disponíveis para a igreja. Então você guerreia de um lugar de vitória, você guerreia de um lugar de bênção do Senhor sobre a tua vida. Capítulo 1, versículo 21 de Efésios, você vai ver que Cristo é maior que o mal, ou seja, você vai guerrear de um lugar sabendo que a vitória é nossa. Nós estamos no time que ganhou, estamos no time que está ganhando, estamos no time que ganhará. Então você já guerreia de um lugar, sabendo, assim como 20 e 21, os 2 versículos falam sobre isso, Cristo é maior do que o mal. E no capítulo 2, versículo 6 de Efésios, também fala sobre os lugares celestiais, como nós assentados nesse lugar. Então você não guerreia de um lugar, César contra James, você guerreia de um lugar assentado nesse lugar espiritual, junto com Cristo. Então não é uma batalha somente terrena, nós estamos assentados com Cristo nesses lugares celestiais. Toda a metáfora que a gente vê, depois você pode meditar sobre isso, se quiser pesquisar, fica à vontade também. Eu tenho alguns livros para indicar sobre guerra espiritual e batalha espiritual. Essa semana me lembra, para a gente postar lá no grupo, indicar algumas leituras, por favor. A gente precisa entender que é uma metáfora que ele está colocando, e ela é baseada na armadura do soldado romano do século I. Cada parte que ele coloca, desde do capacete até a sandália, tudo tem a ver com uma metáfora de um soldado romano pronto para a batalha. Ou seja, é uma metáfora militar, é uma metáfora que aponta para o Senhor dos Exércitos. Não tinha uma música antiga, Meu General é Cristo? Eu não conheço essa, só sei que ela existe, né? Como é que é? A gente cantou essa daqui? Vai lá, Esdras. Vai, canta. Canta.
parte assim, não tinha? Tipo, era meio... Nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Então, a armadura, ela é real para nós nos dias de hoje. Agora, é interessante também, lá no comecinho, no versículo 10, ele fala, nós não venceremos pela nossa própria força. Zacarias 4,6 fala, não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10, olha o que fala, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força do poder de Deus que a gente vai ganhar a guerra. Não é na nossa própria força. É na força do poder de Deus. Tem um outro versículo que vai falar assim: o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha que lindo isso. Será que a gente está permitindo com que a nossa fraqueza venha a ser exposta para que o poder de Deus venha nos aperfeiçoar? Isso é parte do processo da gente fechar as nossas brechas. Tem um processo de vasos chineses, se eu não me engano, eles são orientais, onde eles quebram o vaso e eles reconstroem aquele vaso, só que fazendo agora com uma liga de ouro. Quem já viu isso? Se você nunca viu, depois procura no Google. É verdade. Vasos chineses quebrados, reconstruídos com ouro. Olha que bonito. Talvez ele vai te ajudar. E é tão bonito porque aquele vaso, depois de reconstruído com a liga de ouro, ele se torna muito mais valioso do que ele era antes. Ou seja, quando nós permitimos com que o Senhor venha com o seu poder no meio da nossa fraqueza, esses vasos quebrados na mão do oleiro, ele vem reconstruindo, e a liga poderosa do Senhor vai juntando cada pedacinho. Você se torna mais valioso, mais poderoso no Senhor, para resistir e fazer o que você tem que fazer, e batalhar o que você tem que batalhar. Última coisa que eu vou falar, versículo 13. Versículo 13 fala assim, aliás, é a penúltima coisa que eu vou falar. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Fala comigo, resistência. Resistência. Aí, ó, já afrouxou. Resistência. É disso que eu estou falando. Resistência. Esse resistir, quando a gente pega o original da palavra, é anti-esteme. Anti de contra. Esteme é fazer resistir. Então esse verbo, ele está sugerindo uma oposição vigorosa. Não é vamos ver se a gente segura aqui essa batalha. É tipo assim, a gente vai segurar essa batalha. O meu corpo, a minha mente, o meu posicionamento, tudo de maneira vigorosa, eu vou me opor com vigor. É isso que esse verbo quer dizer. Significa resistir bravamente. Não tipo, se der, deu. Se não der, não deu. Deixa eu te falar uma coisa, projeto Gênesis, vai dar. Não tem opção. Mas não sei o que lá. Cara, vai dar. Cada um vai fazer a sua parte e o Senhor vai multiplicar. Porque não é possível a gente fazer somente sozinho. O Senhor tem que multiplicar. E eu creio que a gente vai fazer a nossa parte e Ele vai multiplicar. Então não tem plano B, você entende? Quando você está anti-esteme, quando você está resistindo, não tem plano B. É você resistir bravamente, é você ficar cara a cara contra o adversário, é você sustentar a base. Quem aqui já lutou alguma coisa na vida, alguma vez? Ninguém? Tá, ninguém nunca lutou. Bom, tá bom. Tem uma coisa que você precisa ter base. Se você fica com os pés paralelos, eu vou te ensinar uma coisa. O dia que você estiver na rua e você for brigar, não brigue com os pés paralelos. Tá bom? Primeira coisa. Não brigue com os pés paralelos. Se você estiver em casa e a tua esposa for brigar com você, corra para o quarto. Não, agora é sério. Tem um negócio que é sustentar a base. A primeira coisa, se você ficar com os pés paralelos, que nem aqui, você já andou de ônibus ou de metrô? Tá bom. Cara, se você tiver com o teu pé paralelo em direção ao ônibus, meu amigo, é uma freada, você voa longe. Quem já passou por isso? Quem já andou de metrô e se perdeu e não sei o que lá e caiu? Por quê? Você não estava sustentando a base. Se o ônibus estava indo para lá, você tem que ficar de assim e não de assim, com as pernas paralelas. Você fica com as pernas assim,
porque dessa forma você consegue sustentar a base. É a mesma coisa no processo de luta, tá bom? Se você ficar assim, você tem mais base para conseguir fazer inclusive o golpe que você precisa fazer, tá bom? Vai para academia praticar isso, é melhor do que na rua, tá? Mas nós precisamos então de uma base bem sólida. Nós precisamos entender que a gente está cara a cara com o adversário, numa base bem sustentada. Assim como um antihistamínico, e eu perguntei aqui para os universitários da saúde, né, mandei uma mensagem para a Isa e falei: Isa, o que é um antihistamínico? E ela falou: antihistamínico é o que ajuda a defesa do corpo num processo de alergia, geralmente. Ou seja, quando o corpo está sendo atacado, o antihistamínico ele ajuda no processo de combate. Deixa eu te falar uma coisa: resistir, que é o anti-histeme, vem numa conexão direta, na verdade, do antihistamínico, que ajuda o corpo a se defender num processo de ataque. Essa resistência, ela é uma resistência que a gente precisa entender, que nós temos autoridade e armas espirituais que nos foram concedidas para suportar as forças do mal. Você não está sozinho, você está num anti-histamínico sobrenatural, com a tua base bem solidificada, as armas na tua mão para você poder resistir e fazer resistência. Agora eu termino com isso, 4 lições de guerra. Por que eu estou falando sobre essa questão do antihistamínico? Porque às vezes você fala: eu estou cansado, eu não aguento mais, meu Deus, isso. Deixa eu te falar, a palavra diz resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Às vezes não é quão forte você é, quanto tempo você aguenta. Quem luta jiu-jitsu? Pô, gente, a gente precisa fazer um pouco mais de esporte aqui nessa igreja, né? Vamos começar a desenvolver aqui um plano de treinamento. Enfim, jiu-jitsu é muito engraçado. Às vezes você vê uma galera lutando, e eu prometo que eu estou acabando, e eu passei do tempo, eu vou acabar. Jiu-jitsu, você vê um cara fortão, sabe? Tipo Pedro Morimoto. Não, é sério, você vê o Pedro, cara. Pô, o Pedro é grande. E aí, você pega um cara tipo fortão como o Rodolfo. Se você fosse apostar numa luta, em quem você iria apostar? Tá com moral, hein, Rodolfo? Deixa eu falar. Você olha para aquilo e você fala assim: mano, eu vou apostar no Pedro, velho. Mas numa luta de jiu-jitsu, quando você está lutando, não é o quanto de músculo você carrega, é o quanto de conhecimento das estratégias e das táticas de jiu-jitsu, a habilidade que você tem para fazer, os golpes que você precisa para aprender a se defender, para aprender a atacar, é a habilidade. Eu te falo que numa luta de jiu-jitsu, se os dois são faixa preta, eu aposto no Rodolfo, porque ele vai conseguir segurar, resistir, ficar mais tempo do que o Pedro, porque o Pedro ele vai aparecer, ele vai querer ir com tudo, questão de 1 minuto, se você for com todo o teu gás em 1 minuto, você morre. Eu te falo porque eu já lutei jiu-jitsu, e eu achava que era isso, você vai com tudo, acaba. Não, você pega um senhorzinho, cara, bom, desse tamanho, você fala assim: cara, tem idade para ser meu avô, ele te dá um nó. Por quê? Ele sabe, ele fala: cara, esse grandão aí, ó, ele vai vir com tudo. Ele só fica segurando, resistindo, e vai, e você tenta por aqui, você gasta a tua energia onde você não tem que gastar, e vai gastando energia onde você não devia gastar, e gasta mais energia onde não devia gastar, e vai, até que chega uma hora que eu não tenho mais resistência, e ele só ficou resistindo. Ele me dá um nó, rapidamente, ele acaba com a luta. Nós precisamos ter resiliência, nós precisamos ter esse anti-histamínico sobrenatural sobre as nossas vidas, para que a gente venha conseguir resistir. No reino, não é sobre quem tem mais aceleração na saída, mas é quem persiste. Nós não estamos numa corrida de 100 metros rasos, nós estamos numa maratona de 42 quilômetros. Se você não aprender a correr no teu ritmo, você vai dar um gás no começo e você vai morrer nos próximos 200 metros. A gente tem 42 quilômetros para correr ainda.
as últimas 4 lições disso tudo. Versículo 11 fala assim: estar firme contra. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que isso quer dizer? Significa nós mantermos de frente com o inimigo e nos opormos. Versículo 12 fala sobre lutar, porque não temos que lutar contra carne nem sangue. O que isso significa? Significa que a gente tem que entrar. Então, depois que a gente se coloca nessa posição de se opor contra o inimigo, de se manter nesse lugar e fazer oposição, nós precisamos nos engajar ativamente no combate, lutar. Versículo 13: ficar firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O que é esse ficar firme do versículo 13? É a gente manter a firmeza depois de uma batalha. Você não abaixa a guarda, você mantém. Esse ficar firme do versículo 13 é: mantenha tua posição. Porque no versículo 14 fala estar firme, que significa a gente tomar posição para a próxima batalha. Porque a gente vai batalhar uma batalha, mas depois dessa vai vir outra, e depois da outra vai vir outra. Então é um processo, uma mentalidade. Eu estou firme contra, eu luto, eu me engajo ativamente nessa batalha, eu fico firme para eu me manter ativo nessa posição de eu não vou baixar minha guarda mesmo depois que parece que acabou, porque daqui a pouco eu já vou ter que entrar numa próxima batalha. Então, no processo de vivermos a armadura de Deus, nós precisamos fechar as brechas, nós precisamos alinhar a nossa estratégia, ver a nossa base de suprimento e manter a nossa guarda alta, uma posição de oposição ao ataque, de estratégia, de discernimento e de convicção de que é para lá que a gente tem que ir. Então, quando a gente tem a convicção, cara, pode levantar o que levantar, pode vir o impedimento que for, o Senhor vai fazer. Ah, como? Eu não sei. Mas você entra na guerra e Ele começa a fazer. Porque não é pela tua força, é pela força no poder que há nele. Fica de pé onde você está. Nós vamos terminar esse culto orando e vestindo a nossa armadura. Talvez para você essa tarde, essa noite, é você fazer uma autoanálise e falar assim: ei, eu coloquei minha armadura, mas eu tenho aqui algumas pontas que não estão bem ajustadas. Eu quero te convidar, seja Caminho Santo, seja outra igreja, que você venha fechar as brechas, que você venha ajustar a armadura. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor ainda fará nesse ano. Estamos preparados para a batalha junto contigo. O Senhor nos deu uma missão e nós acreditamos que esse lugar, essa terra, cidade de Jundiaí, será transformada. Não por causa de nós, mas por causa do que o Senhor fará em nós e através de nós. Que as nossas vidas venham ser testemunhos vivos, pedras vivas, que nós sejamos pedras vivas que vão testemunhar acerca do Senhor, que a nossa família venha testemunhar acerca do Senhor, que os nossos filhos venham testemunhar, que a nossa vida financeira venha testemunhar, que nós venhamos em tudo que a gente for fazer testemunhar acerca do Senhor. Nós sabemos que o diabo se levantará, nós sabemos que ataques virão, mas nós estamos aqui, Senhor, posicionados e preparados para a guerra. Sabemos que é um ano de avanço, sabemos que é um ano de muitas conquistas no âmbito espiritual, e sabemos que haverá resistência, sabemos que haverá luta a ser lutada, e nós estamos aqui de pés como guerreiros do Senhor para lutarmos as guerras que precisamos lutar. Nos ajuda, Senhor, com as distrações, que a gente não venha se distrair com as batalhas que não devem ser batalhadas.
Eu oro agora em nome de Jesus sobre a tua vida, para que você receba discernimento para saber as batalhas que você tem que batalhar, aonde que você tem que depositar a tua confiança. Não é na tua força, não é na tua conexão, não é nas tuas finanças. A tua convicção, ela está depositada na direção e na palavra que o Senhor te deu. Ele vai te mandar suprimentos para você começar a batalhar o que você precisa batalhar. A única coisa que você tem que fazer é se posicionar em resistência. Eu declaro esse antihistamínico celestial sobre a tua vida, que o ano de 2023 venha a ser um ano de resistência, de um posicionamento de resistência, em nome de Jesus. Eu oro agora sobre a tua vida, ou melhor, você vai orar junto comigo, falando assim: Senhor, nessa tarde eu cinjo os meus lombos com a verdade, eu visto agora a couraça da justiça, eu calço os pés na preparação do evangelho da paz, eu tomo sobretudo o escudo da fé, com a qual eu poderei apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Eu tomo também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e eu orarei em todo tempo, toda oração em súplica no Espírito, e eu vigiarei com toda perseverança e súplica por todos os santos, pela minha vida, pela minha família, pela minha igreja, pelo meu trabalho e por todos aqueles que se relacionam comigo de alguma forma. Em nome de Jesus, eu me posiciono nessa noite para viver uma guerra junto contigo, confiando na tua mão poderosa, no teu agir sobrenatural, no teu toque soberano. Em nome de Jesus, eu me posiciono em resistência aos ataques do inimigo, confiando no meu Pai celestial. Eu confio em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.